Que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja com todos, amém? Vamos continuar estudando nossas lições dessa semana. Hoje o último tópico, amanhã a gente vai fazer uma reflexão sobre tudo que a gente estudou. E o título de hoje são símbolos. Sim, o sacrifício de Cristo, ele não aconteceu assim que o pecado foi introduzido nesse mundo. Depois que Adão e Eva pecaram, foi manifesto, foi explícito o plano da redenção que já havia sido planejado, né, desde tempos eternos. Então Adão e Eva entenderam o plano da redenção naquele momento, mas ele não aconteceu em seguida. Nós vamos ver o que aconteceu em seguida. E o que aconteceu antes de Jesus vir foram símbolos do que iria acontecer, da morte de Jesus. Então vamos ver. Por que se introduziu o sacrifício de um animal? Era um símbolo, o animal era um símbolo. O cordeiro que era sacrificado simbolizava Jesus, que seria sacrificado e seu sangue seria derramado por nós. O corpo de Cristo, era isso que simbolizava. Então por isso que foi introduzido o sacrifício de um animal. Essa nota eu fiquei bem impactada porque a inspiração traz detalhes que a Bíblia não revela. E é muito interessante quando a gente lê e a gente fica... Eu estava me imaginando nessa cena e eu até escrevi aqui na minha lição. Ó, não sei se dá para vocês verem, eu escrevi aqui, ó, chocante. Porque é como eu me sentiria e é como eu, se eu fechar os olhos e me imaginar nessa cena, essa seria a minha emoção. Então vou até ler aqui para vocês dizer assim, ó. Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimônia dolorosíssima. Palavra difícil de se falar. Foi uma cerimônia dolorosa, assim ficou mais fácil. Sua mão deveria se erguer para tirar a vida, a qual unicamente Deus podia dar. Foi a primeira vez que ele testemunhou a morte e sabia que, se tivesse sido obediente a Deus, não teria havido morte de homem ou animal. Nesse momento, ele entendeu ainda mais claramente. Ao matar a inocente vítima, Adão tremeu com o pensamento de que seu pecado deveria derramar o sangue do imaculado Cordeiro de Deus. Essa cena lhe deu uma percepção mais profunda e vívida da grandeza de seu pecado que coisa alguma não ser a morte do amado Filho de Deus poderia expiar. E aí eu estava pensando nisso. E aí até escrevi aqui chocante. Eu me sentiria... Eu teria essa sensação, essa emoção. Mas todos os dias o meu pecado, ele simboliza a morte de Cristo. Só que como Cristo já veio, eu não preciso matar um animal. E por eu não precisar matar um animal, talvez o meu pecado, a remissão do meu pecado não esteja sendo chocante, sabe? Eu não esteja tendo essa impressão. Mas nós devemos ter essa impressão que o nosso pecado diariamente mata o próprio Cristo. O nosso pecado fere o coração de Jesus. O nosso pecado derrama o sangue de Cristo na cruz. Mesmo já tendo sido derramado, porque ele morreu por todos que haveriam ainda de surgir, de nascer, mas foi tão dolorido quanto se hoje eu estivesse sacrificando o próprio Cristo. Então eu preciso ter essa impressão que o meu pecado valeu o sangue de Cristo. E continua dizendo assim, ó, desse modo espantou-se com a infinita bondade que concederia tal resgate para salvar o culpado. Uma estrela de esperança iluminou o futuro tenebroso e terrível e o aliviou de sua desolação total. Que Deus nos ajude para que nós venhamos ter essa noção e sentir esse alívio, mas abandonar o pecado. A pergunta B diz, por que um cordeiro foi sacrificado e como esse ato se tornou um serviço cerimonial completo?
O cordeiro foi sacrificado porque representa Cristo. E por que simbolizou um serviço cerimonial completo? Porque assim Deus se fazia presente conosco. A pergunta C diz: por que se usou um tabernáculo para simbolizar a presença de Deus? Se usou porque Deus criou o homem para estar junto dele, então era necessário que Deus estivesse junto, e é por isso que Deus estabeleceu essas cerimônias, o tabernáculo, para habitar no meio do povo. Bom, que Deus nos abençoe, que possamos ter essas impressões gravadas no nosso coração. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.